Sejam muito bem-vindos ao podcast do IBCali e hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante: como iniciar na consultoria de alimentos. Eu sei que tem gente aí que já iniciou, mas de repente atropelou um pouco o processo e hoje a gente vai dizer assim, como que você realmente inicia na consultoria de alimentos, seja você já consultor de alimentos ou não, se você acabou de sair da faculdade e não sabe por onde começar, ou está saindo do CLT e entrando na consultoria. E para isso, nós temos uma convidada muito especial, minha sócia, Marcela Deveza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E esse assunto de hoje é muito importante mesmo, né? Porque é uma forma de atuação de várias profissões, né, Cá? E que não tem uma regulamentação, de fato, né? Então, por isso, as pessoas iniciam sem nenhum tipo de padrão, sem nenhum tipo de processo, né? E para ter sucesso na consultoria de alimentos sem esse início bem estruturado, é muito mais difícil. É verdade. Né? Então, o que a gente quer conversar aqui hoje é justamente sobre isso, né? Sobre como iniciar para ter esse sucesso muito mais rápido na consultoria de alimentos. E né? aí, Mal, o que é que você poderia dizer assim, como primeira grande orientação para a pessoa que quer começar na consultoria, quero iniciar na consultoria e não sei por onde começar? Qual seria o primeiro passo? Certo. Eu acredito que um pilar fundamental é o planejamento, mas é um planejamento que eu gosto de chamar um planejamento ativo, sabe? Não aquele planejamento onde você vai ficar confortavelmente só estudando ou só se organizando sem colocar em prática mesmo aquele conhecimento, né? O planejamento ativo vai tanto essa parte mais interna mesmo, né? Da organização do negócio, mas já colocando em prática. E é muito importante que esse planejamento seja personalizado, exclusivo seu, que talvez seja um dos maiores erros nesse início, né? O consultor de alimentos querer modelar o negócio de uma outra empresa que já existe, sem considerar as suas características, os seus diferenciais, o que você quer para a consultoria de alimentos. Isso. Né? Isso eu acho muitíssimo importante. E a gente vê muito isso na prática, né, Márcia? A pessoa que tá lá no Instagram e aí diz assim, 10 modelos de planilhas. A pessoa compra tantos modelos de planilha, tantos modelos de instruções técnicas por R$ 99,00 e inicia na consultoria de alimentos. E aí a pessoa compra e não consegue implantar aquilo porque realmente não seguiu o perfil dela, né? Se frustra, fica com o negócio igual a todo mundo, aquele copiado, colado, e perde um pouco da identidade. Você acha que isso atrapalha um pouco o trabalho de quem está começando? Nossa, com certeza. Eu acredito que para iniciar de fato o negócio, o primeiro ponto é você pensar nele, né? Um negócio de consultoria, principalmente, ele é muito uma extensão do próprio profissional, do próprio consultor de alimentos, Isso. né? Então, normalmente ele inicia sozinho, né? A consultora inicia sozinha na empresa dela, então é muita extensão dela e vale colocar essa personalização em prática no negócio. Esse diferencial de como você é na vida e no trabalho e como você vai ser com a relação com os seus clientes, com a relação com a equipe, é um diferencial muito importante no consultor, né? Inclusive, muita gente acha que nesse início na consultoria você não tem muitos atributos, né, de experiência, principalmente, assim, poxa, como eu vou... isso é até tema para outros assuntos, né, outros vídeos, mas como eu vou conseguir esse primeiro cliente, por exemplo, sem ter experiência e etc. Mas esse início é muito importante para você se relacionar com o cliente e o cliente ver, falar assim, poxa, a Marcela, por exemplo, que está iniciando agora, é uma pessoa que tem uma disponibilidade grande para mim, que vai personalizar o trabalho, né? Que é ela que vai entregar o trabalho para mim. Isso é muito legal na consultoria, nesse início, principalmente. Lá na nossa empresa de consultoria, a gente percebe muito, assim, essa questão de como os clientes, eles se encantam pela personalização de todo o serviço. E eu digo não só do serviço em si, mas visualmente também. Tipo, cada plaquinha, cada instrução técnica é personalizada. Claro que a gente tem uma estrutura padrão, mas a gente segue uma estrutura de personalização que faz muita diferença e que encanta muito esse cliente também, que faz ele se sentir único. E eu acho que isso é bem interessante. Exato. Né? E no início, na consultoria, essa personalização ela é muito interessante, né, de se criar. E aí, a experiência profissional
no cliente mesmo, como consultora de alimentos, ela não fica tão relevante porque a gente considera outras experiências que o profissional já teve. Às vezes até estágio durante a graduação, sabe? Algum projeto que conseguiu participar lá dentro, né? Os estágios obrigatórios que nós fazemos no final dos cursos. Alguma experiência, talvez não na área da consultoria, mas que envolva equipe. Nessa parte de relacionamento interpessoal é super importante nesse início na consultoria de alimentos, né? Então, eu acho que talvez o primeiro ponto seja você entender o que você quer na consultoria, qual que é o seu propósito, sabe? Aquela máxima maior, né? Qual é o seu propósito na consultoria de alimentos, qual é a missão, a visão e os valores do seu negócio, porque a partir disso você vai construir essa base. Então, qual tipo de cliente eu quero oferecer os meus serviços? Quais serviços serão esses? Quais oportunidades eu tenho na minha cidade? Poxa vida, esse é outro erro muito grande, assim, no início, né? De querer modelar um negócio que já existe, mas que tem outras características, que está num outro local, numa outra localidade e quer que não se aplica. Exato, e quer aplicar na sua realidade, que não existe. Né? Eu dou sempre o exemplo da minha experiência particular, que foi o seguinte: até algum tempo atrás eu morava numa capital, eu morava em Belo Horizonte, e um dos clientes que eu atendia era um shopping. E eu auditava esse shopping, então eram mais de 30 lojas dentro do shopping, eu fazia esse serviço de auditoria. Sim. Adorava. Muito legal. Porém, hoje eu estou numa cidade que não tem shopping. Imagina se você fosse vender consultoria para shopping nessa cidade que você não tem shopping, né? Entende que a gente precisa ter esse discernimento mesmo, sabe? Poxa, o que aplica para a minha realidade? Isso acontece muito no início, né? Eu vou falar, às vezes até divulgar, né, o serviço nas redes sociais e tal, e fala de um serviço que não tem demanda para você. Verdade. Né? Então, eu acho que pensar no seu negócio mesmo, no seu propósito e nas características da região que você está, é fundamental para você começar a se organizar muito melhor. Sim, né? Perfeito, Má, adorei. E aí eu tenho uma dica também bem importante para quem quer iniciar na consultoria, que é a questão de pensar no modelo de negócio que você vai desenvolver. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer um negócio para a indústria, ou vou fazer algo para o comércio, ou vou atender indústria e comércio. Então, quando você consegue nichar bem, por exemplo, eu vou atender docerias, cafeterias da minha cidade. Então, na hora que você decide atender cafeterias, fica muito mais fácil você desenvolver todo o script ali, conseguir entender quais serão as demandas mais específicas de cafeteria, é ficha técnica, se eu fosse atender indústria, provavelmente a demanda seria maior de manual, de pop. Sim. Então, quando você nicha um negócio, você também consegue entender melhor qual é o serviço que você vai oferecer e aí ter mais facilidade, né? Exato, porque quando a gente planeja um negócio, existem vários pilares, assim, desse planejamento, né? A gente tem o planejamento administrativo, digamos assim, com a parte bem interna mesmo, que é importante a gente já conhecer, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, um formato de proposta, como né? Ter o contato com esse tipo de documento interno é muito interessante para o consultor, porque ele passa mais segurança a partir do momento que ele conhece mais sobre os processos, né? Outro planejamento é o planejamento operacional, que envolve muito o que você falou, né? Essa parte bem do qual tipo de cliente eu vou oferecer o meu serviço, qual tipo de serviço esse tipo de cliente precisa, né? Porque na consultoria a gente pode oferecer vários, eu ia falar milhares, mas eu ia falar que é coisa de mineiro aumentando. De aumentar, né? Dezenas de serviços se aplica a consultoria. Dezenas de serviços, mas não todos servem para todos os tipos de cliente. Você mesmo deu o exemplo da indústria aí agora. Tem vários serviços que são bem específicos de indústria, inclusive legislações que são específicas para a indústria de alimentos, né? Então, quando você planeja o operacional do seu negócio, quais os serviços você vai executar, quais os clientes você vai atender, fazer uma análise de mercado, entender o mercado da sua região, né? E tá vendo que é um planejamento ativo? Sim. Poxa, eu preciso fazer uma análise de mercado, por exemplo, entender quais as oportunidades existem na minha região. Eu vou colocar em prática, eu vou realmente fazer essa análise, né? Eu preciso entender sobre os pontos internos do meu negócio, né? Os processos internos. Eu vou, de fato, entender esses processos para quando o cliente me perguntar, e aí? Camila, e aí? Eu quero fechar um negócio com você hoje. Quando eu posso pagar?
Que dia que eu posso Exato. pagar? Como que é o pagamento que é feito no seu negócio? Eu consigo pagar no Pix, é no boleto, é não sei o quê? Então, essa parte inicial, às vezes o cliente te pergunta umas coisas, É. e se você não tem esse planejamento interno, Se né, perde, né? administrativo, já estabelecido, assim, você não consegue explicar para ele como funciona o seu Ou se negócio. perde, fica na mão do Exato. cliente. O cliente que vai definir as regras do seu negócio, não você. Isso é muito Exatamente. perigoso, né, Má? Exatamente. E você não passa segurança na hora de você É. negociar com o cliente, É verdade. né? E aí, eu acredito que como uma sugestão final, a gente tem uma carta na manga muito boa, né? Para quem está iniciando aí os seus negócios de consultoria e que pode mudar a vida de um consultor de alimentos iniciante, que já mudou a vida de muitos consultores de alimentos nem tão iniciantes assim, mas que a gente acredita que faz toda a diferença, que é o quê? Exatamente. Quando a gente vai iniciar na consultoria de alimentos, surgem muitas dúvidas, né, Cá? São muitas dúvidas que aparecem com relação a quais oportunidades eu tenho, quais serviços eu ofereço, né? Como eu de fato consigo o meu primeiro cliente de consultoria, como é feita toda essa organização. E nós temos várias disciplinas dentro da pós-graduação em consultoria e assessoria de alimentos que explicam sobre isso. Não só explicam, mas a gente pega na mão mesmo, assim, né, para caminhar junto nesses primeiros passos, né, com toda uma organização, tanto de aula mesmo dessa disciplina, mas um material escrito muito rico, Isso. né, de informação, que vai ser um material que o aluno vai ter acesso para sempre, né? É seu, é Isso. dele, né? É de direito, né? De todos os alunos terem esse material e todas as ferramentas que são importantes para fazer esse planejamento ativo, Passo né? a Para passo. colocar realmente em prática esse negócio de consultoria. Perfeito, Mai. Então, se você é consultor de alimentos iniciante e está aí, como eu começo na consultoria, além de todas essas sugestões e orientações que falamos agora, não esqueça que existe uma pós-graduação completa, que é a pós-graduação em consultoria e assessoria de alimentos do IBCALI, onde eu, Marcela, Camila, Juliana e outros professores, né? Temos dezenas de professores, Podemos falar que são dezenas de dezenas. professores que já são consultores muito experientes, com experiência prática, com clientes, com vida real, com vivência na consultoria, conseguem direcionar esse aluno e fazer ele ter o melhor resultado possível, os melhores clientes, a melhor experiência na consultoria de alimentos de uma forma muito rápida, prática e com muitas ferramentas. Então, se você quer conhecer mais sobre a pós-graduação, não deixe aí de acessar o link que deve estar aqui embaixo e que vai fazer toda a diferença na sua jornada, né, Má? É isso aí. Muito obrigada, foi maravilhoso o nosso agradeço. papo Eu que hoje, agradeço. adorei. Sempre é muito bom. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Um beijo, gente.